Hoje de tarde eu estava puxando um ferro e ouvindo alguns podcasts sobre mercado financeiro e comecei a viajar em algumas teorias que talvez façam muito sentido. Será que a gente está vendo um novo padrão financeiro global surgindo na nossa frente e muitas pessoas não estão percebendo isso? Vamos dar uma olhada aqui e falar sobre algumas notícias do mercado financeiro, Bitcoin, política dos Estados Unidos, sobre talvez uma estratégia do Donald Trump e o que aconteceu, então vamos relacionar tudo isso. Para quem não viu, o mercado despencou no mundo inteiro na semana passada. A gente tem a Bolsa dos Estados Unidos, SP 500 caindo quase 6% na sexta-feira somente, e Bovespa caindo em torno de 3%, Bolsa brasileira, então. As bolsas despencaram na Europa, na Ásia, em todo lugar foi um banho de sangue. Enquanto isso, o Bitcoin, por incrível que pareça, não despencou junto. O Bitcoin já tinha sofrido uma correção, ele estava próximo dos 100 mil pontos, e agora está operando na casa dos 80 e poucos mil pontos, 83 mil pontos aqui. Mas por incrível que pareça, a MicroStrategy, inclusive, que é uma empresa que faz seu caixa em Bitcoin, que é quase que um Bitcoin alavancado, um Bitcoin com mais risco, se valorizou 4% enquanto o mercado despencava nos Estados Unidos e no mundo, o que é surpreendente, eu nunca tinha visto isso acontecendo. Geralmente o Bitcoin ele se comporta como um ativo de alta volatilidade, então ele cai ainda mais que o mercado, geralmente, né? Pelo menos no passado isso sempre aconteceu. E aqui o esperado, né? Então o dólar se valorizando frente ao real, geralmente isso acontece, é o fenômeno que a gente chama de flight to quality, ou seja, investidores eles migram para aqueles ativos que são considerados mais seguros, que no caso o dólar ainda é considerada a moeda de reserva global, talvez isso mude no futuro, mas ainda assim muitos investidores consideram o Tesouro dos Estados Unidos o ativo mais seguro do mundo. Então, normal isso acontecer, mas o Bitcoin se valorizar é algo muito atípico. E aqui algumas notícias, então. Primeira notícia: Bitcoin está se tornando uma reserva de valor, diz secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem falando sobre fazer uma reserva estratégica de Bitcoin já faz algum tempo. Trump deu algumas declarações sobre isso, alguns estados dos Estados Unidos também falaram sobre isso. É um tema quente que vem se tornando cada vez mais frequente nos Estados Unidos e no mundo. Já temos países que adotaram Bitcoin, como El Salvador, por exemplo. E daqui a pouco vamos juntar aí os pontos. Eu avisei então, diz Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, sobre queda das ações e recomenda a compra de Bitcoin. Então, para quem não conhece, o Robert Kiyosaki escreveu um best-seller do mercado financeiro, finanças, que é Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala sobre imóveis, renda passiva, e já faz bastante tempo que ele está falando sobre Bitcoin, o que ressalta a mudança que nós tivemos, que nós presenciamos nos últimos anos. Hoje em dia, a taxa de natalidade está cada vez menor, a gente tem distorções gigantescas no mercado e o Bitcoin surge como uma alternativa a esse, uh, a esse mercado, a esse sistema atual que pode estar quebrado. Então aqui eles dizem o seguinte também: ações americanas perderam 9,6 trilhões de dólares nos últimos 2 dias. Isso é 6 vezes o valor de mercado do Bitcoin. Notícia recente aqui dessa semana, dia 5 do 4, então. Aqui, outra notícia. Trump diz que esse é o momento ideal para cortar juros e Bitcoin sobe. Então, aqui fala sobre a expectativa de corte de juros do Banco Central. Por quê? Porque o mercado está derretendo. E para quem não sabe, o playbook do Banco Central é basicamente socorrer o mercado, baixando taxa de juros, imprimindo dinheiro quando as coisas ficam feias. Pelo menos não de forma explícita, não existe nada que diz que essa é a função do Banco Central, mas é o que acabou acontecendo nas últimas crises, desde 2008 até 2020, até antes disso. E olha só que interessante, né? Então, Trump está afirmando aqui, notícia da Livecoins, que esse é o momento ideal para cortar juros e Bitcoin sobe. O que acontece? O Banco Central dos Estados Unidos, teoricamente, é um órgão independente. O Trump não pode cortar juros, mas ele pode colocar tarifas e gerar aí um problema grande no mercado. E o mercado, estando com muito estresse, vai fazer, consequentemente, que o Banco Central dos Estados Unidos baixe a taxa de juros. Fique calmo que eu vou juntar todos os pontos aqui nessa teoria e vocês, por favor, fiquem à vontade nos comentários
para dizer se faz sentido ou se eu estou viajando aqui. Então, dívida dos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares. É um problema, uma bomba relógio, vai explodir no colo de alguém. Não sabemos se vai ser agora, no colo do Trump ou no futuro, mas o fato é que essa dívida é cada vez mais difícil de ser rolada. Tem vários títulos que estão vencendo agora no mandato, nesse período aí de presidência do Trump. E é uma dívida cada vez mais difícil de ser rolada e cada vez mais difícil de ser resolvida. Então, o maior problema aí do mercado financeiro global é a dívida crescente, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do Ocidente. E aqui a gente tem então a mensagem que está no bloco Gênesis do Bitcoin, dizendo que o segundo resgate aos bancos foi feito, isso na crise de 2008. E isso mostra que o Bitcoin foi criado como uma alternativa a esse sistema. Então, vamos começar a juntar as peças aqui. Mercado despencando, Banco Central dos Estados Unidos baixa a taxa de juros, começa a imprimir dinheiro loucamente, o mercado despenca, então, e o Trump diz que esse é o momento ideal para cortar juros, né? Basicamente é o que talvez o Banco Central faça, não tem outra alternativa, digamos assim, pelo menos não de acordo com as regras que eles costumam seguir. E o Bitcoin, ele sobe, enquanto o mercado todo desaba, o que é muito estranho. E o que acontece, né? Coloquei essa frase: se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. A gente já teve o caso de vários banqueiros falando mal do Bitcoin e mudando de ideia depois, vários investidores falando mal do Bitcoin e mudando de ideia depois que eles viram que a valorização do ativo parecia ser inevitável, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E o que acontece geralmente? O Bitcoin foi criado em 2008. Desde então ele se valorizou absurdamente. E a gente vê que cada vez, esse aqui é o gráfico da base monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Cada vez que o Banco Central dos Estados Unidos imprime dinheiro, o Bitcoin se valoriza. Então, isso aconteceu em 2020, isso aconteceu, bom, na criação do Bitcoin, é claro, e sempre que o juros está próximo de zero, esse aqui é um gráfico da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, é parecido com a nossa Selic. Sempre que o juros está barato, tem muito dinheiro na praça, né? Tem agentes aí do mercado financeiro que conseguem juros muito barato, e com juros muito barato, com dinheiro barato, com dinheiro na praça, é possível comprar ativos de forma muito mais fácil. Ativos como, por exemplo, o Bitcoin, que se valorizou, esse gráfico aqui é desde 2016, mais de 18.000%. Então, a gente vê um cenário com juros artificialmente muito baixo, juros que são colocados para baixo aí pelo Banco Central, e a gente vê ativos como Bitcoin e outros ativos voláteis aí de tecnologia se valorizando muito. Então vamos juntar as peças. O Trump falou sobre gerar uma reserva estratégica do Bitcoin. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. O dólar parece estar quebrando com uma velocidade cada vez maior. Parece que não tem mais alternativa aí para salvar a dívida dos Estados Unidos. Então o mercado despenca, o Banco Central dos Estados Unidos corta juros cada vez mais rápido, porque o mercado está despencando, e o Trump diz então que esse é o momento ideal para cortar os juros, e nesse momento o Bitcoin ele tem uma correção que gera aí talvez uma oportunidade de compra por um valor um pouco menor. E agora com juros barato, talvez, se de fato o Federal Reserve continuar imprimindo dinheiro, baixar taxa de juros, se o mercado voltar a subir e com isso o Bitcoin também voltar a subir, pode ser que a gente veja aí no futuro próximo um dos melhores momentos para formar uma reserva estratégica do Bitcoin. E aqui a última notícia que eu quero trazer é o seguinte. Então, Bitcoin Made in USA. Família Trump entra em negócio de mineração de criptomoedas. Então, os filhos do Trump já estão bastante envolvidos com o tema. De fato, é o futuro, aparentemente, e eles estão pensando, então, em montar uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, nos Estados Unidos. Então, existe uma ação forte para a adoção do Bitcoin nos Estados Unidos, com mineradoras, com reservas estratégicas em vários locais, e parece
né? Posso estar enganado, a gente não tem como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, todo o disclaimer que a gente sempre faz, mas parece que pode surgir um momento muito bom para quem está querendo se expor ao Bitcoin, com juros muito baixos, ou seja, dinheiro abundante, moedas fiduciárias aí em abundância, papelzinho colorido em abundância, Banco Central imprimindo dinheiro, aumentando base monetária, e basicamente essa dívida, então, aumentando o dólar, talvez já não tenha mais saída, mas os Estados Unidos talvez possa ser uma grande potência que começa a adotar Bitcoin em um momento muito oportuno, com taxas de juros baixas e talvez criando uma alternativa em relação à dívida ao dólar, que parece ser algo inevitável, vai quebrar, mas agora com reservas de Bitcoin, talvez os Estados Unidos esteja se posicionando e utilizando aí o Bitcoin, talvez como uma arma financeira. Então, se as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, os primeiros países que conseguirem formar reservas de relevância vão ter aí uma posição de dominância financeira nos próximos anos e décadas. Então, será que o Bitcoin é uma alternativa para os Estados Unidos se manter aí como a maior potência do mundo durante algumas décadas? Será que é por isso que várias empresas, então, nos Estados Unidos estão começando a fazer o caixa em Bitcoin, inclusive o próprio Estado está mencionando reservas estratégicas de Bitcoin, e todo esse cenário global de taxa de juros e de impressão de dinheiro está confluindo para este momento onde o preço do Bitcoin parece ter recuado e pode ser um momento interessante para formar essas reservas estratégicas? Enfim, não sei. É uma teoria meio maluca? Sim. A gente já criticou algumas vezes as tarifas, porque tarifas, de uma maneira geral, talvez elas estejam sendo utilizadas como arma de negociação. Sim, não, talvez. Mas o fato é que tarifas são ruins para a economia. Quanto maior o comércio livre, mais os indivíduos se beneficiam, porque trocas voluntárias, por definição, beneficiam as duas partes. Então, não à toa a gente está vendo o mercado sangrando aí com as tarifas. Mas será que existe um plano maior por trás? Enfim, pode ser um pouco de viagem da minha parte, mas eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se vocês gostaram aqui do vídeo, então já deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.